Paz do Senhor, irmãs, amém? Glória a Deus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com vocês, para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Agradeço também a confiança da nossa pastora. Que Deus abençoe. Amém? Quero que vocês abram comigo as suas Bíblias no nosso tema, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Gálatas 5 e 22. Amém? Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Foi-me incumbida a palavra de falar sobre as duas virtudes do fruto do Espírito, que é a paciência e a benignidade, ou em algumas outras traduções, paciência e amabilidade, ou benignidade e longanimidade. Primeiro eu queria entrar no contexto aqui. Eu não sei se tem um tema ali, Juninho, sobre cultivando ou cultivar o fruto do Espírito. E eu fiquei com aquela palavra de cultivar na minha cabeça e eu fui pesquisar o significado. E cultivar é cuidar para que seja mantido. Aleluia. Cuidar para que seja mantido. Então, esse fruto, com essas virtudes, temos que cultivar todos os dias, se possível, mediante o Senhor e através do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então, eu fiquei assim, pesquisando, né? E o Senhor falou muito forte comigo e, sem dúvidas, primeiro a palavra falar com a gente, para depois a gente transmitir para vocês. E confesso que a paciência é uma coisa que o Senhor tem trabalhado nesses últimos dias na minha vida. E acredito que na vida de algumas das irmãs que estão aqui, ou aquelas que têm paciência, glória a Deus e aleluia. Mas aquelas que não têm, vão juntamente comigo aprender a conquistar e adquirir essa virtude através do Espírito Santo. Amém? Eu pesquisei o significado, como algumas Bíblias trazem duas traduções, sobre a paciência ou a longanimidade. Paciência, o significado dela nada mais é do que quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Longanimidade significa possuir um ânimo longo ou tardio em irar-se. Longânimo, ânimo longo. Difícil, né? Que difícil, não? Mas vamos lá. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E falar em paciência em meio a essa loucura que é o nosso dia a dia é um pouco contraditório, levando em conta que vivemos em um tempo onde tudo é para o ontem, o imediatismo. Como seres humanos, a gente quer que tudo se resolva num passe de mágicas, né? Bom se fosse assim. Mas, infelizmente, para tudo nessa vida, minhas amadas, existe um processo. E precisamos respeitar o processo, para que lá na frente a vitória ela seja alcançada com êxito. E através de Deus,
mediante o seu Espírito Santo. Amém? Por que não temos paciência para esperar? Por que não temos paciência para esperar? Por que será que nós não temos paciência? Difícil. É difícil porque o mundo, ele está aí no ativismo, corre aqui, corre ali, e é mais problemas ainda para nós mulheres, que achamos que conseguimos resolver 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Até conseguimos, mas chega no final do dia e estamos o quê? Esgotadas. E isso vai gerando em nós consequências, que hoje pode ser que a gente não sinta, mas lá na frente a gente vai ver. Porque determinadas coisas que nós fazemos, onde não temos a paciência de esperar as consequências. E eu vou mencionar para vocês um pouquinho mais à frente aqui. Infelizmente, a impaciência nos traz algumas consequências. Coloquei 3 delas aqui, mas sem dúvida existem muitas outras. Mas 3 principais que, pesquisando, eu achei interessante. Primeiro, tomar decisões precipitadas. A impaciência nos faz tomar decisões precipitadas. Segundo, casamentos destruídos. Por às vezes não termos paciência. E terceiro, sair da direção de Deus. Às vezes, pela nossa falta de paciência, o Senhor manda a gente ir por aqui e a gente vai por aqui. E infelizmente as consequências, dependendo do caso, duram por uma vida toda. E mais, é o que eu vou falar aqui agora. Eu vou citar 3 personagens bíblicos que, infelizmente, por falta de paciência, acabou não alcançando as promessas de Deus, ou até alcançaram, mas infelizmente não foi numa totalidade na qual o Senhor tinha preparado para cada um deles. Primeiro, Sara, está lá em Gênesis capítulo 16, onde o Senhor havia feito uma promessa a Abraão, mas talvez por ela ser avançada em idade, ela acabou não tendo a paciência de esperar no Senhor a promessa se cumprir. E o que ela fez? Pediu para que Abraão se deitasse com Agar. O que aconteceu ali dessa relação? Surgiu Ismael. E hoje em dia, a gente vê no Oriente Médio a briga entre os árabes e os judeus, ou os palestinos e os israelitas, na qual os árabes são da descendência de Ismael e os israelitas da descendência do filho da promessa de Abraão e Sara, que seria Isaac. Então são consequências que se perduram por longos anos, desde aquele tempo até agora. Saul, conforme está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, em que o profeta Samuel havia pedido para ele esperar. Os filisteus estavam procurando invadir o território deles. E Saul, ele acabou sacrificando um animal. Só que naquela época, só quem podia fazer sacrifícios era o sacerdote, no caso Samuel. Então, infelizmente, pela impaciência de Saul, o seu reinado foi rejeitado por Deus. E logo depois a gente vê que quem assumiu foi o rei Davi, que eu vou falar dele um pouquinho mais à frente. O terceiro, que infelizmente era cheio de paciência, conforme a Bíblia nos diz. Porém, Moisés acabou perdendo a paciência com o povo. E infelizmente, eles não entraram na terra prometida. Perdeu a paciência quando o Senhor falou para ele falar a rocha. E o que ele fez? Ele feriu 2 vezes a rocha. Então, por causa disso, dessa desobediência, gerou essa consequência.
A impaciência tomou uma proporção tão grande que em muitas das situações acabamos perdendo o controle. Eu te faço uma pergunta: em qual área da sua vida você tem perdido a paciência? Será que é com os filhos? Será que é com o marido? Será que é com a esposa? Será que é com a família? Com o trabalho? Na igreja? No trânsito? Na escola? Onde você tem perdido o controle? Analise e reflita. Sabemos que os primeiros a sofrerem o impacto da nossa impaciência é a nossa família. E é o nosso bem mais precioso. E às vezes pecamos. E às vezes desagradamos a Deus. Porque temos paciência com todo mundo. O vizinho, o amigo, o fulano, o Beltrano. Mas às vezes dentro de casa, infelizmente, a gente acaba perdendo a paciência com aquilo que é mais valioso para a gente. Aquilo que, quando você precisa, está ali para estender a mão. Aquela família que, quando você está passando por necessidade, são os únicos que estão do teu lado. E o que você tem feito? Será que você tem sido uma pessoa sábia ou uma pessoa tola? A Bíblia nos diz que a mulher sábia, ela edifica, e a tola, ela destrói. Então, que vejamos nessa noite o que estamos sendo dentro das nossas casas. Amém? E eu falo isso das nossas, porque a palavra também fala comigo antes de falar com vocês. Eu estou aqui para ajudar ninguém, tá, irmãs? Mas eu estou aqui para aconselhar e para poder instruir, porque eu também estou no processo junto com vocês. Como a Josi disse na aula passada, estamos em obras. Amém? Vamos ver o que diz lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Se você não quiser, não precisa ver, tá, irmãs? Só para não ficar só nas minhas palavras. Provérbios, capítulo 11, versículo 29 diz o seguinte: o que perturba a sua própria casa, herdará o vento. Só a parte A do texto. O que perturba a sua própria casa, herdará o vento. Se a impaciência é a sua fraqueza, pode ter certeza que será nessa área onde mais você vai ser provado. Infelizmente é assim, até que venhamos entender o processo que o Senhor quer nos colocar. Vamos ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5 e 3 diz o seguinte: e não somente isto, mas também não nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, se está havendo tribulação, é porque o Senhor, de alguma forma, está trabalhando para que venhamos a ser moldados e transformados pela bondade e misericórdia do Espírito Santo. E se há tribulação, irmãs, glorifica a Deus, porque através disso o Senhor quer trabalhar em você a virtude da paciência. E isso é maravilhoso. Essa virtude, ela nos dá benefícios que só a eternidade poderá nos revelar e nos recompensar por isso. Amém? Lógico que muitas vezes a nossa paciência ela é colocada à prova. Na Bíblia há vários exemplos, mas quero me deter em 3 deles. Primeiro, Jó. Não preciso nem entrar em detalhes, né? Até para ganhar tempo também, porque as horas se passam e o relógio não está ajudando nem um pouquinho. Jó, conforme está lá em capítulo 13, versículo 15 do livro de Jó. Davi, 2 Samuel 5:4. Quando Davi foi ungido rei, a Bíblia nos conta que ele era apenas um adolescente.
E nesse capítulo de número 5, versículo 4, fala que Davi foi exercer o seu reinado com 30 anos de idade. Então acredita-se que mais ou menos uns 15 anos ele teve que esperar até assumir o trono de Israel e reinar. Então ele mostrou ser muito paciente. Ele teve oportunidades de matar Saul, mas só que ele foi prudente e temeroso à voz do Senhor. E ele entendeu o seu propósito e o seu reinado. E o nosso maior exemplo, irmãs, que não pode ficar de fora, é Jesus. Não vou nem entrar em detalhes, nem em méritos, porque o Senhor é o nosso maior exemplo. Com os discípulos, nos seus ensinos, nas suas misericórdias para com o povo, em tudo que ele fazia, ele exercia a paciência. Quem desenvolve paciência, colhe muitos frutos. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que aperfeiçoe essa virtude em nós, a paciência. Paulo aos Colossenses diz que devemos nos revestir. Vamos ver aí no Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3 e versículo 12 diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Nos revestindo é a única forma para que possamos vencer as adversidades com paciência. Vou citar alguns malefícios da impaciência e os benefícios da paciência. Provérbios 14 e 29. Provérbios 14 e 29 diz assim, aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. É grande em entendimento e sabedoria. Mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. A loucura nada mais é que ser desprovido de razão. Provérbios 15, 18. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. Será que estamos sendo conhecidos por aquele que fermenta uma briga, por aquele que bota lenha na fogueira? Ou somos conhecidos por apaziguadores? Fica aí para você refletir. Provérbios 16 e 32. Aquele que é tardio em irar-se é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Eu anotei aqui porque eu achei interessante essa reflexão que eu li. Vale mais a pena ter paciência, é isso que o texto está querendo dizer. Vale mais a pena ter paciência do que ser valente. Então, em determinadas situações, nossa valentia não vai nos levar a lugar nenhum. A paciência, sim. Antes lá, abram Provérbios 25 e 28. Diz assim, aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Cidade demolida e sem muralhas se torna um ambiente fácil para o inimigo agir. Demolida, com escombros, nada que se aproveite talvez, sem muralhas, sem proteção.
Então, aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito, ele é como uma cidade demolida e sem muralhas. Gálatas 6 e 9, para finalizar. Diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Então Deus nos garante a vitória, mas apenas se não desistirmos e na estação certa. Então é no tempo dele, não no nosso. O fruto do Espírito é aquilo que Deus opera em nós. E quem produz esse fruto em nós é somente Deus. Por conta própria, é impossível adquirir essa virtude. Porém, quando é produzido pelo Espírito Santo, ela passa a fazer parte do nosso dia a dia e se torna uma característica do nosso caráter. Devemos produzir não só a paciência, mas todo o fruto do Espírito, para que possamos nos tornar mais parecidos com Cristo, sendo então as virtudes dele reproduzidas em nós. Para finalizar, Tiago 5, do 7 ao 11. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito compassivo e de eterna misericórdia. Então, que possamos pedir ao Senhor que nos revista com essa paciência, com esse fruto tão precioso e tão importante nas nossas vidas. Amém? Vamos falar um pouquinho agora sobre a benignidade ou a amabilidade. Significado: característica do que é benigno, generoso, benevolente ou bondade. Benigno, não causa dano. Amabilidade, qualidade ou característica de quem é amado. Estamos sendo benignos com as pessoas como Deus quer que sejamos? Estamos sendo bondade, estamos sendo bondosos com as pessoas? Estamos sendo generosos? Estamos sendo benevolentes? O que estamos sendo para com o nosso próximo? Será que o que estamos sendo é o que Deus quer que sejamos? O maior exemplo de benignidade, assim como de longanimidade, é o Senhor Jesus. Vou citar 3 exemplos e 3 situações na Bíblia em qual ele exerceu a benignidade. Com a mulher pecadora que ungiu Jesus, em Lucas 7,36. O Senhor sabia qual que era o seu pecado, mas ela também sabia quem que era Jesus e o poder que ele tinha para perdoar pecado. E o Senhor foi muito benigno com ela. Com Zaqueu, em Lucas capítulo 19,
Conforme nos foi ministrado ontem, o Senhor exerceu benignidade com Zaqueu e na cruz, em Lucas, capítulo 23 e versículo 26, onde ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo de benignidade. Será que quando algum irmão nos faz alguma coisa, será que nós estamos exercendo essa mesma fala do Senhor Jesus? Perdoa porque ele ou ela não sabe o que faz ou o que diz? Ou estamos respondendo à altura? Que atitude estamos tendo perante essas situações e essas circunstâncias? Infelizmente, o mundo prega uma inverdade, na qual, para que eu possa alcançar uma vitória ou vencer, preciso, consequentemente, derrotar o outro. Nós, como cristãos, não podemos aceitar isso de forma alguma. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é através da nossa fé que venceremos todas as demais coisas. Em 2 Timóteo 2:5 diz o seguinte: E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Algumas traduções traz como um atleta. A minha está trazendo como um homem. E se um homem também não luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Então, se tentar encurtar um caminho, se tentar pular o processo, se tentar usar o irmão como escada, se tentar puxar o tapete, não está lutando legalmente. Então, certamente, você não alcançará a vitória. Ao invés de sermos competidores, que possamos ser cooperadores. Vamos ouvir essa palavra, até grifei aqui, lá na frente, quando eu dar um exemplo de um homem benigno. Para que venhamos a ser reconhecidos no céu como um verdadeiro cristão, não podemos olhar para o próximo como um oponente. Devemos olhar para ele como uma alma na qual valerá a pena investir e na qual a recompensa será grandiosa. Será que estou exercendo a benignidade segundo algum interesse? Será que eu estou sendo bom com o meu próximo apenas porque ele pode me fornecer um lucro? Apenas porque ele pode ser útil? Ou será que eu estou exercendo a benignidade de acordo com aquilo que Deus quer que eu exerça? A benignidade não pode estar condicionada àquilo que o outro pode me oferecer, ou à forma como ele ou ela me trata. A tendência do ser humano é ser benigno somente quando há interesse em questão. Sendo assim, nos tornamos pessoas egoístas e manipuladoras. Vamos ler lá em Romanos 12:20. Romanos 12:20 diz o seguinte: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, está falando ali para deixar morrer de fome? Alimente-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem.
posso ser benigno com alguém que só me faz mal? Eu achei 4 respostas aqui que eu achei muito interessante, eu vou trazer para vocês. Deve ter mais, mas essas foram as que eu achei mais interessantes. Pensar no mérito do outro. Que mérito nós teríamos para estar aqui hoje? Que mérito nós teríamos para ser salvos? Que mérito o Senhor viu em nós para nos resgatar lá daquele lamaçal de pecado e nos colocar aqui? Que mérito que nós temos? Nenhum, se não for pela graça e pela misericórdia dele. Então, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Devemos atentar, segundo, devemos atentar para o exemplo de Jesus. O que ele faria? Em determinadas situações que estamos, será que nós fazemos essa pergunta? Ou simplesmente expomos a nossa reação e é o que está valendo e acabou? Não. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? É esse pensamento que nós devemos ter ao exercer a benignidade com o próximo. Terceiro, analisar os nossos interesses. Será que estamos olhando para o próximo a fim do que ele pode me dar, do que ele pode me fornecer, do bem que ele pode me fazer? Como estamos olhando o nosso próximo? E quarto, com a graça de Deus através do Espírito Santo. A pessoa benigna está sempre disposta a ajudar o próximo, ou seja, a servir, independente se aquilo te trará um benefício ou não. Devemos ter em mente sempre que a nossa recompensa será na eternidade. Somos seres humanos falhos e imperfeitos, e por mais que venhamos a demonstrar benignidade, estaremos sempre propício ao erro. Quer ver o que diz lá em Eclesiastes 7:20? Eclesiastes 7:20 diz assim, porque não há homem, está dizendo que tem um ali, 2, 3, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. O que quero dizer com isso é que precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos benignos de verdade, não só de aparência, ou pensando no que o outro pode me proporcionar, mas de verdade. E para finalizarmos, ser benigno com o próximo tem sua gratificação. Querem ver só? Eu fiquei pesquisando alguém, além de Jesus, nosso maior exemplo, alguém que pudesse expor essa característica tão profunda. E eu achei Barnabé. E eu nunca tinha parado para pensar na história dele e no ato que ele teve para com 2 de seus irmãos em Cristo, que foi com Paulo e com João Marcos. A Bíblia fala, lá em Atos 11:24, que Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Então, para que tenhamos essa virtude, tanto a longanimidade quanto a bondade, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Crente carnal, irmão, não adquire, infelizmente, de forma alguma esse fruto. Tem que ser cheio do Espírito Santo e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que possamos ter visão de Deus, e sermos sensíveis, precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Santo. Então, crente que não tem Espírito Santo na sua vida, ou que não é cheio, infelizmente ele não tem visão de Deus. Ele não consegue almejar, ele não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida. Barnabé viu potencial e acreditou em Paulo e João Marcos. Ele teve 3 atitudes que me chamou a atenção. Os apóstolos não acreditaram na conversão de Saulo, e foi Barnabé que deu testemunho de sua conversão e aproximou Saulo dos apóstolos. Atos capítulo 9, versículo 27. Como é maravilhoso, irmãos, quando alguém acredita naquilo que nós somos. Por mais que outrora pudéssemos ter uma vida toda errada lá atrás, porque Paulo foi um grande perseguidor de cristãos na época, mas o Senhor, quando ele teve um encontro realmente com o Senhor, ele foi transformado por completo. A graça de Deus alcançou a sua vida, e Barnabé acreditou em Saulo, que mais para frente foi mudado o seu nome para Paulo. Quando Barnabé foi enviado a Antioquia, que na época a igreja estava crescendo de uma forma extraordinária, viu que precisava de ajuda, e ele foi buscar quem lá em Tarso para ajudar nessa obra? Saulo. Está lá em Atos 11, 25. Através dessa atitude, podemos ver quem foi Paulo perante a Bíblia no contexto histórico. Então, Barnabé confiou e acreditou, usou de benignidade com Saulo ou com Paulo. E olha que homem espetacular, que exemplo de cristão ele foi na Bíblia depois. Quando iniciou a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos, porém Paulo não quis, porque na primeira viagem, João Marcos ele desistiu na metade do caminho e voltou para trás, retrocedeu. E Paulo não quis dar essa oportunidade para ele. E aí Paulo foi tão incisivo na sua decisão que eles acabaram se dividindo. Então Barnabé foi para um lado com João Marcos e Paulo escolheu Silas e foram para o outro lado. Dali em diante não se ouve mais nada sobre Barnabé e João Marcos. Porém, nesse meio tempo, Barnabé teve muita influência na vida de João Marcos. Querem saber o que foi? Barnabé com certeza fez um trabalho brilhante de restauração do coração e do sentimento de João Marcos, porque sem dúvida ele ficou magoado e triste com a atitude de Paulo. Mas olha só como uma pessoa que tem benignidade, tem visão de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem fé, ela viu um potencial ele viu um potencial em João Marcos. E mais para frente nós vamos ver o que aconteceu. E para que fique claro que não ficou ressentimento entre Paulo e João Marcos, e que Barnabé foi um excelente mentor para ambos, vou mencionar aqui 2 situações em que Paulo cita João Marcos nas Escrituras. Paulo, enquanto estava preso, em uma de suas cartas aos Colossenses, Paulo faz menção de João Marcos como um de seus cooperadores no reino de Deus. Colossenses 4:10. Nos diz assim, ó. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes, unicamente os meus cooperadores,
no reino de Deus, que para mim tem sido consolação. E em 2 Timóteo 4, do versículo 6 ao versículo 7, e 2 Timóteo 4 e 11, no fim da vida de Paulo, ele pede para Timóteo trazer Marcos, porque ele é proveitoso no ministério. É isso que a Bíblia fala. Resumindo, Marcos deu continuidade no legado de Paulo, inclusive no de Pedro também. Isso tudo resultou na atitude de Barnabé, que foi benigno com ambos. Com Paulo, quando ele se lembrou e o trouxe juntamente para ajudar na obra na Antioquia, e com João Marcos, quando ele teve uma grande influência em restaurar os seus sentimentos, porque sem dúvida ele deve ter ficado magoado. Se fosse uma outra pessoa, ia colocar mais lenha na fogueira ou ia botar um contra o outro. E como que ficaria a obra de Deus depois? Então, que vejamos as nossas atitudes, que atitudes estamos tendo perante o Senhor. Será que é de benignidade? Com isso aprendemos que não podemos ter uma vida espiritual sozinhos. Dependemos primeiramente de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, e depois dependemos uns dos outros. Marcos 12, versículo 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31 diz assim, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Estamos amando os nossos irmãos em fé? Será que estamos agindo com benignidade, com longanimidade? Ou será que o que importa é o que eu vivo, é a minha vida e o resto deixa para lá? Não, irmãos. Que venhamos a carregar a cruz uns dos outros. Estenda sua mão, ajude aquele que precisa. Às vezes o teu problema pode ser que seja tão pequeno, você acha que pode ser um problema tão grande, mas às vezes o problema que o teu irmão enfrenta é muito maior do que o teu. Então que venhamos a nos colocar no lugar uns dos outros e juntos seguiremos unidos para o céu. E para finalizar, eu quero te colocar a refletir sobre isso. Você pode estar se perguntando, por que buscar o fruto do Espírito? E eu te digo, para que possamos viver a plenitude de Deus nessa terra. Sabemos que não somos daqui, porém, enquanto estivermos aqui, devemos procurar sempre ser cheios do Espírito Santo. Não é de vez em quando, um dia aqui, um dia lá, ou quando o culto está uma bênção. É sempre. Devemos ser constantes na obra do Senhor, sempre trabalhando, independente das circunstâncias, porque o Senhor não olha as circunstâncias, Ele olha o nosso interior, o nosso espírito, porque esse aqui, Ele perpetuará para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que eu espero que eu tenha transmitido a você tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesses últimos dias, e o Senhor falou muito comigo, irmãos. Espero que tenha falado contigo, que você possa sair daqui de uma forma diferente, de uma forma com que o Senhor possa trabalhar na sua vida daqui em diante, e você ser um instrumento de Deus na vida do teu irmão, na vida da tua família, na vida dos teus amigos, que você possa ser um instrumento usado por Deus nessa terra, até que Ele venha. Amém? Que Deus abençoe.